Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Thalia e eu estou aqui para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. Estou muito feliz de você estar aqui e eu tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração. Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, aperta o sininho aí e compartilha, comenta, e se Deus falar com você, compartilha essa mensagem para que o Espírito Santo possa falar ao coração de outras pessoas também. Vou meditar com os irmãos hoje em Mateus, capítulo 17, versículo 24. Jesus paga impostos. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? E disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Peço a você que tem Bíblia em casa, por favor, abra sua Bíblia para que nós possamos meditar juntos. No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 24 em diante. Aqui uma passagem onde Jesus e Pedro chegam ali na cidade de Cafarnaum e aqueles cobradores de impostos vêm até Pedro, mas é interessante porque não vem para cobrar, vem para questionar, para indagar. E eles perguntam assim: Pedro, porventura o seu mestre ele não paga as didracmas? O que eram essas didracmas? Não é qualquer imposto, é um imposto destinado ao templo. E sim, Jesus pagava. Imediatamente Pedro responde: sim, porque provavelmente em outros momentos Jesus já havia pagado aqueles impostos. Mas Jesus, ele é educado. Jesus, ele é manso, ele é humilde, ele não fala nada. E aí depois aqueles cobradores de impostos saem, Jesus e Pedro entram em casa, e aí sim Jesus vai falar. E é interessante porque naquele dia eles não tinham dinheiro para pagar o imposto. Naquele dia Jesus não tinha como pagar. Mas Deus é um Deus de providência. Talvez hoje você está ouvindo essa mensagem e está passando por uma determinada necessidade e você não sabe o que fazer porque você não tem condições. Mas o Deus a quem nós servimos é um Deus de provisão, é um Deus de milagre, é um Deus que faz o impossível acontecer. E aí Jesus fala assim: Pedro, me responde uma coisa. Os reis da terra, eles cobram os impostos, os tributos, dos filhos ou dos alheios? E aí Pedro responde: dos alheios. Eu penso que Jesus fez essa pergunta porque ele era rei. Mesmo sendo homem, a sua linhagem era real. Ele vinha da genealogia de Davi. Então, se fosse para ser justo conforme a lei, Jesus ele não precisava pagar nada, ele não era obrigado. Mas para que não fosse escandalizados, ele pagava. Mas naquele dia ele não tinha como pagar. Então ele falou assim: ó Pedro, faz o seguinte, vai lá no mar, lança o anzol e o primeiro peixe que subir, tira para fora. E dentro da boca dele vai ter um estáter. E aí você traz e paga por mim e por você. Aí eu fiquei pensando: mas Jesus, ele faz milagre. Por que ele não fez esse dinheiro aparecer no bolso de Pedro? Pedro, ó, coloca a mão no bolso, o dinheiro tá aí, vai lá e paga. Ele poderia fazer isso? É claro que ele poderia, ele é Deus. Mas ele não fez. Ele não fez porque ele queria que Pedro entendesse
que os milagres acontecem. Mas Jesus, ele sempre usa algo para revelação e manifestação de um milagre. Lembra quando ele transformou a água em vinho? Ele poderia fazer o vinho aparecer dentro das talhas vazias, mas ele escolheu transformar a água em vinho. Lembra na multiplicação dos pães? Quando tinha uma multidão faminta e Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, e uma multidão inteira se alimentou, se fartou e ainda sobrou. Jesus, quando ele faz milagre, ele sempre vai usar algo ou alguém para a manifestação do milagre. E sempre vai ter algo ou alguém para a manifestação do milagre, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno. Nas mãos de Deus é grande, é forte, é poderoso. E é isso o que ele quer nos ensinar. Sabe outra coisa? Vida com Deus não é fácil. Alcançar milagre não é fácil. Viver o sobrenatural não é fácil. Pedro tinha uma direção, vai até o mar, mas dependia de Pedro, ir ou não. Se ele queria viver o milagre, ele tinha que ir, mas ele tinha o livre-arbítrio de escolher ir ou não. Mas ele creu e ele foi. Ah, mas esse dinheiro não podia estar lá na beira do mar? Para que pescar o peixe, gente? Para que esse trabalho todo? Eu penso que Deus, ele quer nos ensinar que ele faz o sobrenatural, o extraordinário. Não é ninguém que vai fazer, é ele. Faça o possível, aquilo que está ao seu alcance, e não espere que as pessoas te ajudem, a não ser que essa seja a vontade dele. Ele vai fazer no tempo dele, da maneira dele. Foi difícil, foi trabalhoso, mas Pedro viveu o sobrenatural de Deus. E eu tenho certeza que um dia ele contou essa história com convicção. Não havia dúvida no coração de Pedro, porque ele sabia que havia acontecido um milagre. Muitas das vezes Deus permite acontecer certas coisas na nossa vida, mas é apenas um processo para viver o extraordinário, para viver o milagre. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é mais interessante? Dentro da boca do peixe tem um estáter. Sabe o que é um estáter? O estáter é equivalente a 4 dracmas. O imposto de cada pessoa é uma de dracmas, ou seja, 2 dracmas. E Jesus falou assim, ó, pega o equivalente para mim e para você. E o que tinha lá dentro da boca do peixe? 4 dracmas. 2 para Jesus e 2 para Pedro. E eu falei assim, meu Deus, mas por que o senhor já não pôs um dinheirinho sobrando lá? Né? Guardava, uai, servia para outro dia. Aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração, eu sou um Deus de provisão. Quando eu dou sobrando, é porque eu tenho um propósito maior. Eu nunca dou nada além da sua necessidade. Quando eu te dou algo além, é porque é para você dividir com aquele que não tem. E não se preocupe, não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque eu sou um Deus que provém hoje e que provém amanhã. Eu sou um Deus que provém agora e provém depois. Aleluia, glória a Deus. Isso é tremendo, isso é forte, isso é maravilhoso. O que eu quero dizer para você e para mim hoje, que nós possamos tomar atitude. Quando Deus nos der uma direção, que nós possamos ser valentes o suficiente e termos fé o suficiente para acreditar que vai dar certo, que vai acontecer. Ter fé é enxergar as coisas que ainda não são, mas ter a certeza que elas já são, porque Deus determinou. A sua bênção já está determinada. A sua vitória já está determinada. O fim desse vale já está determinado. O fim dessa doença já está determinado.
mas há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, e quem determina esse tempo é Ele, e não cabe a nós sabermos os tempos e as estações. E nós não devemos ficar ansiosos, porque Ele levou sobre si a nossa ansiedade. Eu quero orar por nós. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que me ouvem agora. E eu te peço, Pai, que a Tua graça nos alcança e nos encha com o Teu poder, com a Tua virtude, com a Tua glória. Pai, repreenda todo o impedimento, todo o embaraço, toda a tristeza, todo o desânimo. Acampa os Seus anjos ao nosso redor e guarda a nossa entrada, a nossa saída. Guia os nossos passos, endireita as nossas veredas. Pai, nos santifica, nos purifica, nos leva para o centro da vontade do Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade, o Teu chamado, o Teu propósito. E coloca dentro de nós temor. Coloca dentro de nós uma fé inabalável para crer no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nada impeça o Teu agir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que nada impeça a nossa colheita no Senhor. Em nome de Jesus, que nada impeça a nossa vitória, o nosso romper. Que nada impeça o Senhor brilhar de manhã e iluminar os nossos caminhos. Fica conosco agora e para sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade de poder compartilhar essa mensagem com você. Que Deus te abençoe.